Bom, já está conosco aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, que assumiu o cargo na última sexta-feira com a saída de Geraldo Alckmin. Governador, bom dia, obrigado pela visita. O senhor que volta aqui aos nossos estúdios. Obrigado. Bom dia, eu tinha dito a vocês que quando eu assumisse voltaria aqui logo em seguida, não deu para ficar na segunda, mas estou na terça aqui, tenho palavra, né? Então estou aqui. Governador, o senhor assumiu em meio à prisão do ex-presidente Lula. No sábado, inclusive, na nossa ampla cobertura aqui na Jovem Pan, o secretário da Segurança Magno ficou sabendo pela rádio sobre a situação delicada de insegurança em volta dos sindicatos metalúrgicos do ABC e também as ameaças que os jornalistas sofreram. Por que a polícia não agiu? A polícia não poderia ter agido mais nesse caso, governador? É questão de visão, não é? Eu ouvi aí os comentários que vocês fizeram. Queria deixar claro para as pessoas uma coisa que eu acho que é importante. O Lula era um condenado da Justiça Federal. O juiz Moro é um juiz federal. Ele determinou à Polícia Federal que fizesse a prisão do presidente Lula. A Polícia Estadual, que é a Polícia Militar, ela tem a obrigação de ajudar a Polícia Federal caso seja solicitado. Ela não solicitou. Ela entendeu que ela tinha que fazer do jeito dela, entrou com uma negociação com o presidente Lula, com os advogados dele, e nos coube, então, a parte do transporte dele num pedaço que era necessário lá, de helicóptero, enfim, que ele para evitar mais tumulto. Eu insisto uma coisa, é claro que eu sei que as pessoas têm essa incitação de fazer, mas eu vi o Vila falando agora há pouco aqui do presidente do Palmeiras, né? Que a maneira que ele se expressou e a maneira que ele conduziu na sequência do resultado de domingo pode levar uma pessoa desavisada a se animar a fazer uma coisa mais violenta, né? Então, o que acontece? O presidente Lula estava dentro de um sindicato. Evidentemente ele foi lá para poder mostrar para todo mundo, chamar atenção, fazer o circo que estava armado para isso. A imprensa toda cobrindo, o dia inteiro de cobertura, ao vivo, helicóptero voando, enfim, aquela sensação. Na rádio, dentro do estúdio, todo mundo fica falando, olha, aí dentro só tem ladrão, prende o presidente, não sei o que lá. E lá na ponta tem os jornalistas, os rapazes que vão lá com um microfonezinho, escrito Jovem Pan, escrito Bandeirantes e tal. A pessoa que está lá, ela acha que o sujeito que está lá na ponta é a extensão do comentarista aqui. E é claro que ele reage como se fosse algum corintiano com camiseta tentando lá no dia do Palmeiras falar que o pênalti não era pênalti. Então não há razão da Polícia Militar fazer manifestação para fazer como pensar, não, vai lá e bate em todo mundo, quebra as pessoas. Veja, os policiais militares são pessoas também, são gente. Todas as pessoas que fizeram isso a vida inteira, que expuseram a Polícia Militar, depois sobra processo para esses moços que são policiais. Quando eles vão lá, batem nas pessoas, quebram as pessoas, machucam as pessoas, porque não há como você chegar naquele ambiente ali e falar assim, olha gente, vamos parar, vamos ter bom senso. As pessoas não querem ter bom senso, as pessoas querem fazer aquilo, elas estão procurando uma confusão. Aliás, o presidente Lula estava em busca da confusão. É porque senão ele teria sido entregue no dia certo, ele sabia que ele quis fazer de um jeito que era para chamar a atenção. Se a gente põe a polícia lá, a gente faz um serviço para ele, para ter sangue escorrendo. Lembra aquela cena da moça escorrendo, uma professora e tal? Ou seja, é preciso ter bom senso. Na minha visão, o resultado foi o seguinte, o Lula está preso, não houve sangue derramado, as coisas se acertaram, mas jornalistas foram... Bem, esse é outro assunto. Eu vou explicar só porque é outro assunto. Sabe quantos registros de ocorrência foram feitos? Sabe? Ontem. Sim, mas espera um pouquinho. Nenhum registro de ocorrência foi feito? Nenhum. Não, mas as cenas mostravam, não é? E a coisa foi crescendo, os nossos repórteres, horas. Mas governador... Era previsível. Não, é claro que era previsível. É como eu tô falando. Imagine você entrar com uma camiseta do Corinthians, lá dentro do Allianz Parque, tentando fazer campanha. Não é o caso. Claro, vai ter confusão. Vamos por parte. Eu faço questão, desculpe, governador. Primeiro, essa questão que o senhor falou sobre a imprensa é gravíssimo. O senhor está dizendo, por exemplo, que alguém atacou um repórter da PAN porque aqui nós criticamos, é possível inferir isso. Eu criticando o Lula... Não, você não criticou. Você veja bem, você é brilhante, você é muito competente, sabe o que está fazendo. Eu estou dizendo o seguinte, é claro que quando você usa a expressão que você usa... Sim, é criminoso. Você mesmo falou, eu vi uma declaração sobre isso, eu não tenho que ser ponderado.
Eu não sou ponderado. E você está certo, você está aqui, não tem que ser ponderado. Mas o rapaz está lá na ponta, ele tem que ser ponderado. Sim, mas ele eu sou governador de São Paulo, eu tenho que ser ponderado. Mas eu não vou soltar os policiais em cima daquele povo lá, bater nas pessoas, para depois todo mundo ficar falando, quem mandou bater nas policiais? Quem mandou bater? A questão, governador, é em relação a São Bernardo do Campo, houve uma omissão do governo do Estado. Primeiro do senhor, segundo do secretário de Segurança. A PM não podia fazer nada sem que o secretário... Sabe quantos policiais tinham lá? 300. Sim. Não tinham. Não tinham, porque os nossos repórteres estavam... Mas é só você olhar as cenas, Vila. Não tinha. As cenas tinham vários camburões lá em volta. O que não tinha era lá no meio da confusão. O secretário de Segurança sequer sabia, foi entrevistado por nós no calor da hora, ele não sabia. Aí sim que houve um deslocamento para o Porto de Congonhas e para São Bernardo do Campo, que era uma república do PT. Aquela região virou uma república do PT. O PT mandava. Ontem eu estive no Jornal da Cultura, 2 veículos da Cultura foram destruídos, né? Eu estou dando exemplo da Cultura, tem a Band, tem a CBN, tem a Rede TV, tem a Record, tem a Jovem Pan. É evidente que está errado. O que aconteceu Tudo com tem Caio, que ser apurado, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, isso não tem nada a ver com mandar os policiais para prender o Lula, que é o que falaram. Vai lá prender o Lula. Manda a Polícia Militar prender o Lula. Mas a Polícia Militar não tem nada a ver com o Lula. A Polícia Militar não recebe ordens. Mas o entorno, governador, nós cobrimos durante 16 horas consecutivas no sábado, das 7 da manhã às 11 da noite. A questão que se colocava, e nós falamos várias vezes, a prisão é a Polícia Federal, mas o entorno é a Polícia Militar de São Paulo. E havia um abandono, não havia absoluta certeza, governador. Um policial, uma viatura, e as imagens de TV, as nossas imagens demonstram isso. Nós tivemos jornalistas ameaçados de morte. Eu não vou discutir com você. Na hora que você, uma certa hora eu liguei a televisão, vi a televisão acontecendo lá, vários veículos, não eram vários, tinham mais de 20 viaturas em volta, no contorno do sindicato. O que não aconteceu é a ordem para eles, policiais, entrarem no sindicato. Não tinha sentido eles entrarem lá dentro para prender o Lula, porque a ordem não era do juiz estadual, era de um juiz federal. Foi assim. E o resultado disso é o seguinte: o Lula foi preso, como tinha que ser preso, fez a parafernália dele lá, todo mundo chamou atenção, virou o fato do momento. Eu respeito, é da história da política. Agora, não é justo expor os policiais militares a fazer uma coisa que não é competência deles. Não é correto. É a minha opinião, não é correto. Eu acho que... Não era possível cercar o sindicato? Não, estava cercado o sindicato. O sindicato estava lá, não tinha o que vocês queriam, montar uma montagem com cavalaria, enfim, essas coisas assim. Não era a nossa tarefa. Até porque, volto a insistir, você não acha que seria correto ter tido um boletim de ocorrência sobre esse assunto? Cadê os boletins de ocorrência? As pessoas ficaram tão assustadas, governador, ameaças de morte. Nós assistimos, fomos testemunhas oculares. Aqui na Jovem Pan, no sábado, o Fernando Martins, na sexta, o Fernando Martins, no sábado, o Caio, passando situações terríveis, mas não só, todos os nossos colegas. O aeroporto de Congonhas, expulsando a equipe da Globo, da Record. A área externa era da PM. Houve sim uma omissão. Então reconhecer um erro, não tem nenhum problema. Eu estou dizendo só o seguinte: a prisão a situação era previsível. Então, era previsível, ou não era? E virou terra de Você bota lá um grupo de pessoas, 2.000 pessoas, o sujeito gritando lá em cima, olha, salva o país, não sei o que lá, blá, blá. É claro que ele queria isso mesmo. Ele queria a polícia lá, borrachada, sangue escorrendo, para dizer, olha, eu sou uma vítima, tá vendo, fazer isso comigo, não sei o que lá. Não teve isso, ele foi preso do jeito que tinha que ser preso, vai cumprir sua pena lá, até sair da cadeia, ou ter um habeas corpus necessário. Ou seja, a polícia foi, do ponto de vista do comportamento da prisão do Lula, a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil fizeram exatamente o correto, porque não era tarefa delas. Se tivesse o juiz Moro dito o seguinte, olha, eu gostaria que a Polícia Militar desse alguma cobertura. A única coisa que eles pediram, arranje um helicóptero, deslocar de um lugar para o outro, nós arrumamos um helicóptero, deslocar de um lugar para o outro. A culpa não é da polícia, é dos superiores, é do governador do estado, do secretário de segurança, não cabe ao comandante da PM. A sua opinião é essa, claro, eu respeito, porque eu admiro você. Não tem como você brigar comigo. Nós somos santistas, eu admiro tanto você. Você pode me xingar, falar, você xingou tanto aquele dia. Xingou, eu falei, olha, o Vila pode xingar, que eu tenho tanta admiração por ele que eu deixo ele xingar. É bom lembrar que as vítimas foram jornalistas e a gente sabe, porque nós temos grupos de repórteres, enfim, eles não fizeram boletim de ocorrência porque eles sabem que não adianta nada. Mas tá errado. Tá errado quem foi, nem dá para identificar, governador, quem foi. Era massa. Quando vem uma massa temos imagens aqui ameaçando de morte, pessoas, mas... não dá, você não... E eles estavam fotografando, por exemplo, no caso do sábado, fotografava o Caio Rocha e dizia assim, nós vamos te matar, tal. E ainda com homem, com as mulheres, então era pior ainda. Olha só, eu assumi na sexta-feira às 5 da tarde. Fiquei até às 10 da noite lá para receber as pessoas que estavam no palácio. Foi a maior posse que já esteve no estado de São Paulo. No sábado eu acordei com essa confusão aí. No sábado. No domingo, vou entregar a taça lá dentro do Allianz.
Dotado de palmeirense, forrado de palmeirense. Quem que ganha? O Corinthians. E com o juiz anulando um gol lá aos 40 minutos. Quer dizer, o que acontece? Lá naquele instante lá, se a pessoa tivesse... Você precisa ver o que os caras falam pra mim. Pega essa taça, faz com a taça, quero te matar. As pessoas queriam matar todo mundo lá dentro. Quer dizer, é uma incitação, as pessoas estão propensas àquilo. Se você for lá e falar, olha, eu queria levantar a camisa do Corinthians, é claro que o cara vai ficar bravo. O cara tá... Eles já estão num caldeirão de coisas. Eu, como nasci dia 23 de junho, tô acostumado, porque já era a véspera de São João. Minha mãe já falou, você vai sempre pegar algumas buchas aí e tal. Então, eu assumi na sexta, no sábado foi a história do Lula, no domingo então Palmeiras. Aproveitar e mudar de assunto. Falar, já que o senhor falou do esporte, se eu fiquei surpreendido, se o senhor estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. O PCdoB, um partido que faz parte da associação criminosa junto com o PT e com gêneros, que são marca fantasia, na verdade, do PT, né? Vai entrar no governo, segundo notícia, eu queria que o senhor, por favor, nos confirmasse ou não, no governo tal, porque o PCdoB na Secretaria de Esportes. Olha como a pergunta é agora ele está na minha frente aqui, agora ele fez direitinho. Eu queria que o senhor confirmasse ou não, né? O PCdoB não está na minha coligação. Não, porque o Orlando Silva, por exemplo, em qualquer país sério, estaria preso pela corrupção que ele fez no Ministério do Esporte. A Karina aqui no interior, em suma, roubo, são assaltantes. E a gente não pode ter medo de assaltante. O cara é assaltante mesmo. Mas nós estamos no Brasil que as pessoas... Finalmente o PCdoB não está na minha coligação. Eu não sei porque está falando tudo isso. O PCdoB não está na minha coligação. Não vai estar na minha coligação. Eu não sei, eu não falei com ele sobre isso. Eu recebi o deputado federal Orlando, assim como as pessoas de outros lugares, vem falar comigo. É natural que eu receba todo mundo. Eu falo com todas as pessoas. Eu não tenho nenhum problema em falar com as pessoas. Ele não está na minha coligação. O PCdoB não está na minha coligação. Ou seja, então aí a pessoa fala, agora todo mundo está... Eu até entendo, porque o meu amigo, o prefeito Dória, que é a pessoa que não tem palavra. É claro, meu amigo. É meu amigo, mas não tem palavra. Então, ele tem para todo mundo, olha, o Márcio tá com o PCdoB, o Márcio tá com o PCdoB, o Márcio tá com o PT, o Márcio é comunista. Então, vai fazer o quê? Então, aí as pessoas vão repetindo isso aí, vão repetindo, e eu vou repetir 100 vezes. Tudo bem, ele é bom sujeito, é inteligente, mas não tem palavra. Fazer Governador, para que os ouvintes saibam, o senhor já disse aqui na Jovem Pan, o senhor é candidato agora à reeleição e o senhor vai enfrentar o ex-prefeito João Dória. Inclusive, o senhor nomeou Alberto Goldman do PSDB para uma função interna e Alberto Goldman, ex-governador de São Paulo, que já se posicionou contrário ao prefeito João Dória. É uma forma de irritar o seu adversário? Não, você veja como é que funcionam as notícias, né? Hoje, terça-feira, é o primeiro dia que está rodando o Diário Oficial. Desde o dia que eu assumi, só hoje roda o Diário Oficial. Então eu não nomeei ninguém. Quem nomeou o Alberto Goldman foi o governador Geraldo Alckmin, antes de sair. Eu poderia nomear, porque eu gosto muito do Goldman, uma pessoa muito preparada. Enfim. Então? Não, de jeito nenhum. Imagine uma coisa que o governador fez, eu não desfaria, mas o que eu estou dizendo é que não fui eu que nomeei. Mas a notícia de hoje é, Márcio França nomeia Goldman. Porque hoje eu sou governador e o Diário Oficial rodou hoje. Então só rodou hoje, porque não rodou domingo e não rodou segunda-feira. O seu secretariado, o senhor disse aqui... Bem, primeiro é dizer que é bom o senhor vir aqui e debater tal. Claro, isso é uma qualidade, porque tem gente que some e tal. O senhor tinha dito aqui ainda, quando era vice-governador, eu perguntei, eu falei, o senhor vai governar com os partidos que o apoiarão a sua reeleição? E o senhor disse, sim. Claro. Aí eu perguntei, o senhor vai demitir os secretários que não vão apoiar? O senhor disse sim, o que é legítimo. Claro. Tal. Os secretários do PSDB ou de partidos aliados ao PSDB que estarão com o candidato Dória, o senhor vai demitir? Eles vão pedir para sair. Alguns já saíram, outros estão saindo. Os que eram candidatos a deputados já saíram, porque a lei exigiria. Alguns poucos já saíram. Aqui, na verdade, está faltando gente para apoiar o Dória. Não tem partido que apoia ele, praticamente só o Kassab. E o Kassab não está no governo do Alckmin, então não tem quem demitir lá dentro do Kassab. E no PSDB, as pessoas que são do PSDB, muitos não querem fazer campanha pro Dória. O Saulo, por exemplo? Não quer fazer campanha pro Dória, quer fazer campanha para mim. Então, quer dizer, eu respeito a posição do sujeito. Ele, Mário Covas, as pessoas, Coiuíra, Edmur Mesquita, enfim, vários nomes do PSDB históricos. O Serra falou que o senhor vai apoiá-lo, por exemplo? Porque ele falou comigo na posse, ele teve na posse lá, foi muito gentil lá, mas não falou assim pessoalmente. O Aloysio não é candidato à reeleição. Achei estranho o Aloysio Nunes Ferreira não ser candidato à reeleição ao Senado. Vai apoiá-lo também? Porque não vi ele sinalizar apoio ao Dória, por isso que eu estou perguntando. Esses aí seria mais natural, porque na campanha de prefeito, você se recorda, eles já não apoiaram o Dória. Eles apoiaram o André Matarazzo. Então eles não são simpáticos ao Dória desde aquela época, não é? Então acho muito difícil agora eles voltarem atrás para apoiar o Dória, né? Veja, nós temos que separar essa coisa, não tem nenhum tipo de ódio. Pelo contrário,
A única coisa é o seguinte, nós todos que apoiamos o Dória, nós que eu falo, esse grupo todo, o Dória teve apoio de vários partidos. Eu fui responsável pela junção desses partidos, vários deles. O Dória teve 18 minutos de televisão, 6 era do PSDB, 12 era do meu grupo político, 12 dos 18. E esses 12 minutos de vários partidos, nós combinamos que o Dória seria o melhor prefeito, pedimos aos nossos eleitores, fomos em 300 mil reuniões, ele falou, eu prometo, pela honra do meu pai, que eu vou cumprir minha palavra. Então é claro que todo mundo ficou frustrado. Falando em cumprir palavra... Ninguém está achando que ele é outra coisa errada, mas essa coisa é claro que é errada. Você perguntou para ele isso ontem aqui, eu vi. Isso. Falando em cumprir palavra, governador, o senhor está palavrado, vamos chamar assim, com o ex-governador Geraldo Alckmin apoiando a sua candidatura à presidência da República. Se o seu partido, o PSB, lançar um candidato, que não está claro ainda, se pode ser até o ex-ministro Joaquim Barbosa, o senhor vai continuar apoiando o Alckmin? Eu falei para o governador que aliás foi o objeto do meu discurso de posse. Eu disse que a única palavra que antecede a palavra lealdade no meu dicionário é a palavra gratidão. Eu sou muito grato a ele por ter me convidado para ser vice-governador. Eu não tinha um tamanho eleitoral que fosse necessário para isso. Não era uma pessoa famosa, não sou até hoje, então era claro que eu não era famoso. Ele fez por uma opção pessoal, pelo que ele imaginou ter qualidades. Agora, eu vou lutar muito para que meu partido possa apoiar o Alckmin. Isso a decisão é em julho. Nós temos aí, agora afiliou recentemente o ministro Joaquim Barbosa, o Aldo Rebelo, que é candidato. Algumas pessoas têm nomes no partido que querem ser candidatos. Mas tudo isso ainda está muito inconsistente. E acho que todo mundo aqui ainda vai ter que ter um bom senso, porque o Brasil, você está percebendo, tem essa coisa parecendo mesmo aquela coisa do estádio. Ou seja, um grupo querendo brigar. Eu vi a cena ontem do Ciro aqui com um negócio. Agora você entra na internet, ele é top 10 aí entre os mais falados. Por quê? O tipo de agressão faz com que as pessoas parece que se incitem no negócio da agressão e tal, quando na verdade, depois que acontece o fato, fica todo mundo com aquela cara assim de bolo, né? Porque uma coisa assim, poxa, mas mataram a pessoa, deram um tiro na cara dela, não era para isso também, né? Governador, vamos falar do senhor, da sua campanha. Porque vamos falar do interior. O estado de São Paulo está na mão do governador do PSDB. Como é que o senhor está no interior? Olha, eu fui naquele evento lá da Associação Paulista do Município no sábado. Aí eles fizeram uma enquete lá interna entre os prefeitos. Entre 400 prefeitos ouvidos, eu tive mais de 40% das intenções das pessoas dizendo que são simpáticas a mim. O Dória teve 14 ou 15%, o SCAF teve 1%. Enfim, eu penso que entre os prefeitos eles se sentem mais à vontade comigo, porque eu fui prefeito, eu passei pelas mesmas dificuldades. Eu tenho um amigo prefeito de Campinas, amigo também do Vila, que diz o seguinte: você quer saber como é que foi uma guerra? Pergunta para quem foi para a guerra, ficou até o final e venceu a guerra. Esse é uma boa pergunta para saber como é que foi uma guerra. Ou seja, eu fui prefeito. Eu fui reeleito prefeito com 93% dos votos, com a cidade mais pobre de São Paulo. Então é claro que eu sei como é ser prefeito. E aí as pessoas falam, olha, se o Márcio sabe, ele vai nos ajudar. Governador, o senhor vai governar ou vai se dedicar a uma campanha para a reeleição, que aliás o senhor precisa se tornar conhecido na corrida eleitoral para conseguir uma viabilidade? Eu penso que a eleição em São Paulo, ela vai se polarizar naturalmente, porque como entre o senhor e o Dória, eu acho que vai ser isso, provavelmente, porque o Dória ele é muito midiático, ele é bom, competente. O senhor acha que é fora do baralho? Eu acho que o SCAF é meu amigo pessoal, mas ele está meio isolado, né? Está sozinho. É uma pessoa inteligente. Ele já tem hoje um recall bem forte, que já disputou 2 eleições. Lembre-se, ele foi candidato pelo meu partido na primeira eleição, né? Por esse partido, por esse mesmo PSB, ele foi candidato a primeira vez. Eu convidei ele para ser político, né? Eu acho que a eleição vai polarizar entre nós. E aí, penso o seguinte, se o sujeito não gosta de um, ele vai procurar a alternativa do outro. Eu, nesse primeiro momento, são 4 meses aqui, até o mês de julho, quando começam as convenções, é claro que eu vou me dedicar a fazer o governo. São Paulo é tão estável, é tão regular, é tão institucional, que São Paulo consegue, de certa forma, criar estabilidade no Brasil. Imagina que São Paulo tivesse hoje na situação dos outros estados, do Rio de Janeiro, da confusão de outros lugares, que nós estaríamos instáveis no Brasil inteiro. São Paulo é que deu a estabilidade necessária para o Brasil passar essa confusão. Eu sei que não é, as pessoas querem uma solução rápida, mas não tem. Eleição é só nas eleições. Quando chegar as eleições, vamos ter um pouco mais de estabilidade, porque o presidente Michel não foi eleito vice, e aí naturalmente as coisas não são na sequência que as pessoas queriam. Mas é preciso ter paciência, vai ter que ter eleição de novo. Como é que o senhor vai governar as finanças do Estado, hein? Porque estão dizendo, quer dizer, nessa hora é normal. Por isso que eu estou perguntando se é verdade ou não. Que o senhor vai abrir as burras, quer dizer, o tesouro do Estado e dar aumento para B, para C. E que
Isso é verdade, vai dar a questão que se coloca é o seguinte, governador, porque tem a questão eleitoral e, evidentemente, quem concede recurso aos prefeitos ou aos funcionários públicos seria, dentro dessa leitura, para angariar votos. O senhor vai fazer isso? Eu só espero que o governador responda ao professor Vila daqui a pouco sobre como ele vai gerir as finanças do Estado, porque agora eu preciso gerir as finanças da Jovem Pan. Conosco aqui hoje o governador Márcio França, e o professor Vila fez a pergunta que vai na ferida. Dinheiro. Como é que o senhor vai governar? Como é que vai gerir as finanças de São Paulo? Então, precisa dizer isso mais uma vez, né? Que é uma satisfação você ser vice-governador e agora governador de um estado administrado pelo Alckmin, porque ele saiu do governo com superávit. Nós fizemos superávit dos últimos 3 anos. E nesse instante o estado já está com superávit de 2,5 bilhão de reais. Então, o estado, ele precisa ter a finança equilibrada, mas naturalmente não tem que sobrar dinheiro no estado. Ele tem que gerir e chegar ao final zerado. Não pode ter sobra, porque também o estado não é feito para poder arrecadar, o estado é feito para fazer as coisas, tem muita coisa para ser feita aí. Então, do ponto de vista nosso lá, não há como, viu, Vila, não há como legalmente você fazer reajustes depois, nos últimos 6 meses antes da eleição, você fica proibido pela legislação. Então, os reajustes ficam todos proibidos de salários. Então, você fica proibido de fazer qualquer tipo de reajuste. O que você pode é apontar para o futuro o que você quer imaginar fazer, mas não será nesse exercício de mandato, porque você é proibido de fazer reajuste de servidor. Com relação ao repasse de recursos lá para as cidades, enfim, para os convênios, o governador assinou mais de 1.000 convênios aí nos últimos dias, e tem muitos convênios para serem assinados, porque os parlamentares têm aquelas emendas, são chamadas impositivas, que eles aprovaram na Assembleia. Então todos eles têm direito a fazer emenda para colocar nos municípios, e é muito bom que façam, porque é a maneira que você tem de colocar o dinheiro direto na cidade, o prefeito poder fazer sua obra lá. As cidades hoje estão passando por uma dificuldade bem grande, os prefeitos praticamente não têm recursos para nada, porque o Estado conseguiu o equilíbrio financeiro, mas os municípios, muitos deles não conseguiram. Então você encontra vários municípios, especialmente os menores, com muita dificuldade de se manter hoje em dia. Eles praticamente só pagam as contas e cumprem os compromissos, salário, né? Não conseguem fazer obra. O que o senhor deve inaugurar até o fim do ano? Porque a gente viu um esforço do governador, antes de deixar o cargo, fez uma série de inaugurações de estações de metrô, também o monotrilho. O senhor vai conseguir entregar o que dessa questão da mobilidade urbana e o transporte público? Tem mais umas 7 ou 8 estações que estão programadas para serem entregues. Na linha Lilás. Tem estações, tem trechos importantes do Rodoanel, a previsão é que o Rodoanel complete ainda esse ano, até dezembro. Tem pedaços importantes da Tamoios, que são as obras assim, as obras, grandes obras, né? Agora, obra no estado, tem mais de 1.200 obras hoje para serem entregues. Obras que já estão, na verdade, funcionando, escola, creche e tal, que o governador não conseguiu entregar, porque é muita coisa em muitos lugares. Então, se quiser entregar obra, tem obra todo dia para fazer. Eu não vou ficar esse tempo todo aqui dentro nesse primeiro mandato. Então, não é a garantia de que eu vou entregar. Como é que é nesse primeiro mandato? Sim, claro, como eu sou candidato, eu gostaria de poder ganhar, claro. Não sei se eu vou ganhar, mas se por acaso eu ganhar, eu terei mais tempo para poder entregar as outras obras, né? Então eu digo assim, do ponto de vista de obra, não é isso. Eu penso que as pessoas, em São Paulo, elas querem que você mantenha a estabilidade financeira de São Paulo. O paulista, de maneira geral, ele reclama e tal, tem coisa para ser feita, ele sabe que tem que ser mais coisa, mas ele fala o seguinte, olha, mas aqui em São Paulo é diferente, a gente tem uma certa estabilidade financeira que não, por exemplo, aquela história dos funcionários não recebendo salário. 13º, muitos estados aconteceu isso, hospitais fechando. Nós inauguramos nos últimos 7 dias, inauguramos 3 hospitais enormes, Sorocaba, Registro, enfim, hospitais grandes que nós inauguramos. E então é possível você fazer mais obras, só que no meu caso não tem sentido eu começar a fazer uma obra nova, grande, já que eu não vou ter tempo. E aí o povo que decida mais tarde se eu serei a pessoa competente para poder gerenciar o estado, e aí sim você pensa numa obra grande. Falando em obra, governador, desculpe interrompê-lo, e o Paulo Preto? O Paulo Preto foi preso sexta-feira, é considerado por alguns um caixa do PSDB. Teria, segundo as denúncias, 115 milhões de reais, uma fortuna na Suíça, o que não é compatível com seus ganhos de funcionário, só se ele fosse um caso único na história da humanidade desde Jericó até hoje. O senhor teme que isso possa, de alguma forma, atingir o governo, a estrutura de governo, que deve atingir, caso ele delate alguma coisa, o PSDB, pois ele seria caixa do PSDB, supostamente. Mas e o governo? Há uma estrutura que está aí, do qual o senhor agora é governador. O senhor teme alguma denúncia do Paulo Preto? Eu nunca vi esse Paulo Preto.
né? Não sei quem é, enfim, não conheço. É o nome conheço, proibido, né? dentro do Palácio Bandeirantes? Eu, pelo menos, nunca ouvi, né? Pessoalmente, nunca ouvi. Ouço falar, vejo lá as matérias, enfim. Agora, tenho muito cuidado porque, claro, ninguém quer se envolver com confusão, especialmente aquelas que você não tem nada a ver com isso. Quer dizer, esse Paulo Preto está lá no governo faz anos, era do governo passado. Do tempo que eu fui para o governo, que é nesse governo do Alckmin, ele já não estava no governo, né? Então não é de agora, é de tempos atrás. Agora, posso garantir o seguinte: eu convivi com muitos homens públicos. Eu estou na vida pública há 30 e poucos anos. O meu patrimônio é o mesmo que eu tinha antes. Aliás, eu falo sempre, você usou essa expressão aqui, que eu estou de acordo. É impossível o sujeito ser político e ser rico. É impossível. A gente não ganha o suficiente para ser rico, entendeu? A gente não tem padrão para isso. Se você olhar para o sapato, meu sapato, e olhar que é um sapato de R$5.000, alguma coisa está errada. Eu não ganho para isso. Entendeu? Eu não ganho para isso. Então, o terno que eu uso, as coisas que eu me visto, eu não sou compatível com uma coisa sofisticada. Não é compatível. Então, eu estou dizendo, eu convivi com o governador Alckmin. Eu posso garantir a idoneidade desse moço. Ele é de uma idoneidade radical no comportamento pessoal dele, nas coisas que ele faz. Ele é radical, pessoalmente. Ele é de uma idoneidade absoluta. Agora, você está aqui na rádio. Se lá embaixo o assessorista pede um cafezinho para subir com o carro ou não pede, às vezes você não tem controle aqui. Ninguém tem controle. Então não quero dizer que o governo inteiro seja assim, mas é preciso separar uma coisa da outra. Agora o cafezinho do Paulo Preto foi grande, né? Ah, não. Foi quase mais de várias fazendas, né? Se comprovado que tem esse valor na conta dele, é evidente que não pode ser. Servidor público que, mesmo bem remunerado, que o teto salarial em São Paulo é o teto do salário do governador, que é R$21.000. 21 mil, bruto. O salário do governador é R$21.000, bruto. Então, é impossível o cara ter R$1 milhão guardado. Quando me falavam, eu vi recentemente essa história, aqueles números do presidente Lula, 8 milhões, dos meninos dele, 7 milhões, 5 milhões, ninguém tem milhão. Como é que o cara vai ter milhão se ele não tem renda para isso? Se não tem pé de milho. A não ser que o cara tenha herdado. Ou então o cara... Governador, quantos minutos o senhor vai ter na televisão? Como é que está essa questão aí? Eu vou ter o dobro do que tem o Dória, que é o suficiente, né? Porque... O problema é o Dória. Não é problema, é solução. O Dória é a minha grande solução. Sua se dele. fosse um outro candidato que não tivesse renunciado, a chance seria muito menor para mim. Né? Agora, como ele renunciou e não cumpriu a palavra, é evidente que ele vai ficar ouvindo isso a vida inteira. Você acha que ele é verdade. pode tentar a presença da República ainda? Ah, claro. Porque não tem palavra. Quem não tem palavra pode tudo. Pode ser candidato da ONU, conselheiro tutelar. Mas o governador Geraldo Alckmin vai votar, diz publicamente, no candidato sem palavra, no João Dória. Como eu não sei. Não no coração que ele A urna é secreta, na hora do cara digitar lá. Como diz o Zé Bonifácio, na hora de você votar não dá vontade de trair, porque o cara vai lá e vota com o coração. E no coração do é claro. É claro. Ele sabe quem é leal a ele, quem não é, quem foi correto com ele, quem não foi. E veja bem, o que o Dória não podia era ter tentado dar uma bicicleta, dar uma rasteira, entendeu? Aquela coisa. O Alckmin tinha acabado de eleger, ajudar. O Alckmin dificilmente se envolve em eleição, vocês sabem disso. Ele não se mete com ninguém, ele deixa rolar. Veja bem, nesse caso específico do Dória, ele se envolveu. Ele peitou internamente, brigou com os companheiros dele, brigou com o Serra, brigou com o Gold, e botou o Dória lá, ajudou. Não foi, claro que não foi, o Dória teve mérito, foi muito bem na televisão, enfim. Mas não fosse o arranjo que o Alckmin produziu, jamais. Ele teria aquele tempo de televisão. Bem, o Dória ganha. 5 dias depois, eu quero ser candidato a presidente. Mas ele sabia que o candidato a presidente era o Alckmin, né? Foi combinado isso. Ele falou várias vezes, todo mundo sabia disso. Então parece que, assim, aquela história do Luiz Airão, você sabe? Aquela morena desse amigo meu que tá me dando bola tão descontraída. Só que eu não entro em bola dividida, porque se eu ganhar a moça, eu levo o meu castigo. Se ela faz com ele, vai fazer comigo. É isso. Vai fazer comigo exatamente igual. Né? Porque as pessoas que fazem isso é uma questão de caráter, de índole. Ou tem ou não tem. É isso. Governador, da minha parte, uma última pergunta. O senhor vai focar sua vida na eleição, porque o senhor quer se eleger governador de São Paulo, ou o senhor vai focar seu trabalho no governo do Estado? Não. E nos dramas que o Estado tem? Eu vou focar no governo de São Paulo. Eu sou apaixonado pelo exercício da minha função. Imagina uma pessoa como eu que se elegeu vereador em São Vicente, uma cidade pobre, com cheia de dificuldade. Chegar ao cargo de governador é uma honra. É uma honra para qualquer um, para mim também, claro. Então eu vou me dedicar ao máximo que eu possa, como eu fiz na minha cidade. Como eu fui prefeito, me dediquei, cumpri meus 8 anos, fui reeleito, fui sucessor. Ou seja, eu acho que tem que ser uma honra. O sujeito te entregar um voto, sair de manhã cedo de casa com essa confusão da política para chegar lá e digitar um número, confiando em você, é uma honra. Eu vou me dedicar a ser governador. Eu não posso ser o melhor governador, claro, porque não vou ter tempo para ser o melhor governador. Mas fazer com dignidade, com confiança, com lealdade a quem me permitiu isso. Fazer nos padrões
padrões que tem em São Paulo, Mário Covas, Geraldo Alckmin, Serra. Agora, o que acontece é o seguinte, feito isso, naturalmente, eu penso que as pessoas vão acabar me conhecendo. Porque as pessoas vão dizer, quem é esse moço aí? Eu nunca ouvi falar nele. Se hoje só 7% ouviu falar que eu existo, é impressionante. Quer dizer, antes de eu entrar aqui na rádio. Agora com a Jovem Pan vai subir certamente. Mas normalmente quando eu vou para o lugar, eu ando por aí, as pessoas não sabem quem eu sou. Então elas vão falar, mas quem é esse moço que assumiu o governo de São Paulo? E aí penso eu que vou passar a ter chance, que é uma consequência de um bom governo. Governador, sobre a lista tríplice do Ministério Público do Estado, o atual procurador-geral, o doutor João Paulo Ismânio, ele ganhou a eleição interna e tem a lista tríplice que vai chegar para o senhor. O senhor vai indicá-lo para continuar no Ministério Público? Não há essa decisão ainda, a gente vai conversar. Como eu disse hoje, que está saindo o primeiro diário oficial, eu me dou muito bem com os 3 nomes que estão lá, são pessoas de respeito. A lista é um indicativo. A lista não é a obrigatoriedade de você escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, né? O próprio governo, o próprio Ismânio foi escolhido como o segundo colocado na eleição passada. Mas é uma pessoa extremamente competente, enfim, como os outros também. Vamos conversar para decidir o que for melhor para São Paulo, melhor para a instituição. O Ministério Público faz um papel importante em São Paulo e no Brasil inteiro. Foi uma conquista que nós, da política, fizemos, porque fomos nós que colocamos na Constituição as atribuições do Ministério Público. Não é à toa que está lá esse poder de competência deles fiscalizarem, deles ter força. Fomos nós que colocamos isso e a gente tem que fazer com que seja uma pessoa ponderada o suficiente para poder continuar com um bom serviço. E para terminar, uma curiosidade de quem cobriu o Palácio dos Bandeirantes aqui pela Jovem Pan por muitos anos. Cláudio Lembo morou no Palácio dos Bandeirantes pelos 9 meses que ele ficou no cargo. Alberto Goldman não. O senhor vai morar no Palácio, já pensando numa reeleição e já vai ficar no Palácio? Não, eu devo morar por uma razão. Eu moro em São Vicente, né? E é um pouco longe. Eu vou e volto, dá 90, 100 quilômetros. Quando passo ali na Bandeirantes, eu às vezes levo 50 minutos para subir a serra e mais 1 hora para atravessar a Bandeirantes, 1h30, porque não conseguiram arrumar aqui as questões da cidade, né? Mas, enfim, então é muito mais prático você morar lá e poder usar. E para efeito da segurança das pessoas que vão atrás da gente, os policiais que nos cobrem, a vida... Eu moro num prédio de apartamento. Para as pessoas que moram comigo, lá no prédio, os meus vizinhos, é sempre muito chato. Se a gente vai entrar, alguém quer revistar, o outro quer não sei o que lá, fica olhando o cara feia, quando tem festa tem que controlar todo mundo. Não dá para você fazer assim e atrapalhar a vida dos outros. A ideia de morar no palácio é para você facilitar a sua vida e a vida das pessoas que estão no seu contorno, né? Então devo morar lá. Governador, o senhor falou que não é conhecido, só 7%, então vamos fazer com que o senhor seja muito obrigado. Conhecido. Eu conto... O senhor é casado? Eu sou casado. Filho? Sou casado com a minha primeira namorada, a Lúcia, minha mulher. Ela é professora, né? E, enfim, a matéria de hoje, bonita, aqui da Folha, inclusive, sobre ela. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, ambos com filhos também. Então, então já é avô. Sou avô de 2 então netos. É um homem de 7 feliz. anos. Eu sou muito feliz com os meus netinhos. E uma netinha pequenininha, estavam todos lá na minha posse, foi uma alegria muito grande. Só tenho a mãe viva, meu pai foi médico, minha família é de médicos e servidores públicos. Isso que eu ia perguntar. E o senhor também é médico? Não, eu sou advogado. Então Formado aonde? Eu sou da Católica de Santos, né, onde eu entrei na política a partir da Católica de Santos. Minha família inteira é de servidor público. Meu bisavô era professor do Estado, meu avô era médico do Estado, meu pai era médico do Estado. Então nós estamos acostumados com esse padrão de vida de quem é servidor público. E quantos anos o senhor tem? Eu tenho 54 anos. É jovem. Muito jovem. O doutor Arraes dizia que velho é quem tem 20 anos mais que ele, né? Porque ele morreu com 80 anos, ele dizia, velho é quem tem 20 anos mais que eu. Governador, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, pela gentileza. O senhor está sempre convidado a vir aqui, porque o nosso destino é prestar serviço. Eu sei. Esclarecer a sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês aqui. Parabéns aí pelo sucesso de sempre, tá?